Podcast Santos no Ar, por Cláudia Duarte. Apoio Prefeitura de Santos. Olá, bem-vindos ao Santos no Ar, o podcast que tem o objetivo de valorizar o empreendedor de Santos e também servir de inspiração para quem quer empreender. Eu sou a Cláudia Duarte, jornalista, e o podcast Santos no Ar tem apoio da Prefeitura Municipal de Santos. E hoje eu estou aqui com o Fabiano Beraldo, tudo bem? Tudo bom? Você da Tamatete, né? Todo mundo fala que é Fabiano da Tamatete. Todo mundo, o pessoal me conhece, né? Apesar do meu nome ser Fabiano Beraldo, mas onde eu passo é Fabiano Tamatete. Fabiano, a Tamatete veio realmente para preencher, né, uma lacuna do pessoal da nossa idade, da minha idade, né? Que viveu a época das discotecas mesmo, né? Foi, mesmo porque eu comecei, eu trabalhava no Tamatete de São Paulo, né? Muita gente não conhece a história, muita gente não conhece a história do Tamatete, né? Uhum. Tamatete inaugurou em 1977 em São Paulo. Olha. Foi uma loucura, imagina, eu nasci, Você criança. Eu nasci em 68, mas meus pais frequentavam o Tamatete e ficou, né, sempre aquela loucura toda. Aí, depois um caminho, eu era jogador de futebol, quebrei o joelho, tive que parar de jogar bola, tudo. O que eu fui fazer? A coisa que eu mais gostava, porque desde crianças, quem cuidava das festas da escola? O DJ Fabiano, que já na época já me colocava como DJ. Desde criança quis ser DJ? Sempre. Eu ia ser jogador de futebol, mas aí aconteceu o acidente, tudo, não tem problema. Fui partir, mas eu trabalhava também em escritório, tudo. Mas finais de semana sempre cuidava. Quem tinha festinha, quem cuidava era o Fabiano. E aí começou essa paixão pela discotecagem. Pela música, tá. E os seus pais não eram dessa área? Não, meus pais não. Meu pai trabalhava na empresa, minha mãe só em casa. Mas eles não saíam das discotecas de São Paulo. Eles iam todo final de semana. Era impressionante. Minha mãe conta histórias dela grávida e eu lá dentro, e ela dançando, tudo. Ela conta. Começou daí. Eu acho que minha paixão veio. Eu adorava música. Música, assim, a minha vida era. E desde começou cedo. Comecei muito cedo. Minha primeira discoteca, naquela época em São Paulo, ainda poderia. Meu pai era advogado, fazia uma cartinha para o dono da discoteca poder te empregar sendo menor de idade. Ah, você já trabalhava como DJ? Já trabalhei. Meu começo eu era menor. Né? Eu comecei praticamente com 15 anos. Olha. 15 para 16 anos. 15 para 16 anos. E logo em seguida eu já caí. Eu trabalhei em duas casas pequenininhas, né? Que para começar sempre começa assim. E logo em seguida eu caí bem no Tamatete em São Paulo. Mas para ser o terceiro DJ, que a gente chamava aquilo na época como um ajudante, né? Na verdade não era o DJ. Eu ia lá mais para limpar a cabine, pegar o uísque para os caras que eram feras na época, né? E aí assim eu fui aprendendo a tocar de tudo, porque o Tamatete ele tinha para todos os públicos. Ele tinha para o público mais velho, que era a noite do flashback, que chamava Noite da Maria Cebola, terças e quintas. Então, pra você ter uma ideia, não entrava menores de 30 anos, tinha que apresentar documento, né? Não entrava de calça jeans, era só calça de só social mesmo. Então, era uma noite diferente. Na quarta-feira era o pessoal de academia. Na sexta-feira misturava os dois públicos, sábado voltava a ser jovem, sábado também tinha uma matinezinha para pessoalzinho assim de 7 a 12 anos, e no domingo tinha uma matinê para 12 a 18. Todas essas noites eram músicas diferentes. Então eu entrei numa escola. Uma escola. Sensacional. E cada noite tinha DJs diferentes também. Então eu fui aprendendo a tocar de tudo. Imagina um garoto de 17, 18 anos já sabendo tocar, por exemplo, música italiana, música francesa, bolero, tango. Era um negócio muito, muito além do que eu podia imaginar, né? E naquela época não tinha o pendrive, né? Não, naquela época não. Naquela época era tudo vinil mesmo. Vinil mesmo. Você escutava aqueles clec-clec quando o disco começava a ficar velhinho, né? Mas isso era... Mudou muito, né? Mudou muito. Mudou. Tem horas que eu falo que mudou para muito melhor, né? E tem a parte problemática, que todo mundo hoje baixa a música do YouTube e fala que é DJ. Esse é o grande problema de tudo. Mas o mercado tá aí, né? O mercado tá aí. Eu conheço bastante pessoas jovens que tocam muito bem. Sim. Como tem uns que a gente já vê que
E tem alguns famosos aí que colocam até pendrive gravado e fazem à noite. Entendi. Teria Agora, tudo. por que Santos? Você era de São Paulo e vivia nesse circuito aí de Então, discotecas, de baladas, e veio para Santos. Na época, eu tava com um bar em São Paulo, porque eu sempre fui assim, ou eu montava a discoteca, aí, né, acabava o ciclo, eu parava, voltava a tocar, e também eu gostava de ter bar de tipo restaurante, bar, assim. E foi uma época que eu tava com um bar ficou bem famoso em São Paulo, em Moema, chamava Seu Beraldo, que era em homenagem ao meu pai, né? Porque a gente tem o sobrenome Beraldo, e na época meu sócio era meu irmão e minha cunhada, os três tinham Beraldo no nome, então ficou Seu Beraldo. Mas logo em seguida meu irmão, a gente meio que não tinha as mesmas ideias, aí meu irmão foi continuar viver a vida dele, e eu continuei com o bar. E a gente estava viajando muito para Santos. Meu pai gosta muito do hotel, não sei se pode falar o nome. Claro. Tá, era o Parque Balneário. Aí uma vez meu pai falou assim, e aí filho? Eu falei, pai, eu tô a fim de vender o meu bar, você tá 13 anos, 12 anos de bar, é para 13. Aí ele falou, mas você vai fazer o quê? Eu falei assim, olha pai, eu não sei, porque eu vou te contar uma verdade. A gente tem ido toda hora, né, para Santos, de 3 em 3 meses, fica lá 7, 10 dias no Parque Balneário, só que eu tô com depressão. Tô com depressão de subir a serra. De voltar para casa. De voltar. Eu tinha, assim, um pavor de voltar para casa. Aí um dia eu decidi, falei pra Soraya, minha esposa, né, Soraya, aliás, que cuida muito bem da parte financeira e a parte administrativa do Tamatete. Falei pra ela, amor, quer morar em Santos? Ela falou, como assim? Eu falei, a gente coloca o bar à venda, vende o bar, e eu tenho já... nesse meio termo, eu já tinha essa lembrança do Tamatete, ficou tanto na minha memória, que eu fui atrás da marca Tamatete. Foi quando eu descobri, através de uma cliente minha lá do Seu Beraldo, lá do bar, ela era dona de marcas e patentes, uma empresa. Sim. E eu falei, vê como é que tá essa marca para mim, por gentileza. Não tinha mais. Mas não tinha essa ideia, mas eu não tinha essa ideia. Aí ela falou assim, ela falou, olha, demora um pouquinho, demora uns 30 dias, aí porque eu preciso puxar tudo quanto é lugar. E ela foi lá no meu bar e falou, olha, Fabiana, eu tenho uma surpresa para você. O Tamatete nunca foi registrado. Mas não existia mais a casa? Não, o Tamatete fechou em 91. Eu fiquei lá até fechar. Fiquei praticamente de 85 até 91, até fechar. Caramba, então você... Já trabalhando em outros lugares também, porém dando assessoria, porque lá enchia mais durante a semana e final de semana eu tocava em outros lugares. Assim, mas sempre levava os DJs para me cobrir quando eu não poderia, mas fiquei até o final, porque foi a casa que me ensinou tudo, né? E aí eu cheguei para a Soraya e falei, vamos mudar para Santos? Foi muito rápido, foi uma transição muito rápida. Quando eu tive a ideia, ela ainda estava grávida. Nosso filho nasceu em fevereiro. E aí eu já comecei a procurar apartamento aqui, né, de imediato. Sem querer, acabei caindo num bairro muito legal, que parece o bairro que eu morava, porque a Vila Rica ali, Boqueirão, ele é muito parecido com Moema. É muito parecido. Você tem tudo perto, tudo. E eu acabei caindo na rua Firmino Barbosa ali. Aí peguei um apartamento bacana. Só que eu falei para ela, eu quero aqui um ano de férias. Preciso de um ano de férias, porque depois de 12 anos de bar... É difícil. Porque o nosso bar era de terça a domingo. Só fechava de segunda-feira. E esse lado da noite, que é um lado glamuroso, mas por outro lado é muita responsabilidade, é muito trabalho na Tamatete também, no Tamatete também, né? Essa é uma coisa muito importante, né? Porque, por exemplo, o meu bar, por exemplo, lá em São Paulo, nosso bar, né? Na verdade, eu conheci a Soraya no bar. Eu contratei-a para ser minha gerente financeira, e lá que nós nos apaixonamos e estamos até hoje. Ela é uma super parceira na Tamatete. Sim, é ela que cuida de toda... Eu contratei para ser minha gerente financeira. Sim. Financeira, compras, tudo isso, né? E lá onde aconteceu tudo. E quando a gente resolveu, eu falei para ela, vamos para Santos. Ela, mas vai fazer o quê? Eu falei assim, então, você lembra da marca Tamatete? Eu descobri que a marca ela nunca foi registrada, só pagaram a licença para a inauguração. E ficou 40 anos para quem quisesse, porque você paga de 10 em 10 anos. Sim. Aí eu falei assim, aí eu fui ver minha carteira de trabalho. Eu peguei e lembrei, falei, nossa, deixa eu dar uma olhada. E realmente a empresa era uma empresa chamada Sopad,
Tamatete era um nome apenas fantasia. E aí eu registrei no meu nome, demorou 1 ano e 2 meses para sair certinho, no meu CNPJ, no meu nome e tudo, e eu fiquei. Inclusive tive algumas reclamações quando viram o logo lá do Tamatete na costa, né? Pô, você vai fazer igualzinho? Eu falei assim, ué, nada se cria, tudo se copia aí. E você também trabalhou a vida inteira, não existe mais, né? Exatamente, estava lá, era só se eu pagasse os direitos todos a cada 10 anos, eu não poderia usar o nome Tamatete, mas como nunca registraram, nunca realmente é a sua inspiração, né? Você trabalhou lá a vida toda. Exatamente, trabalhei praticamente bons anos até fechar, né? E eu sempre tive, eu falei assim, eu falei, vou montar o Tamatete, porque quando eu vinha muito para cá, eu conversava, conhecia as pessoas na praia, falava, o que vocês acham que faltam aqui? Aqui faltava aquela época da discoteca, que tiveram muitas casas lindas, maravilhosas. Eu cheguei a tocar aqui como convidado numa casa chamada Loft. Tinha Zoom, a Loft. Eu frequentava demais o Pirata, eu vinha solteiro para cá. Eu vinha de São Paulo, o pessoal de São Paulo vinha muito para cá, por causa dessas casas, né? Sim. Aí eu falei, poxa, Tamatete, eu com a marca na mão, posso montar uma casa de flashback aqui, né? Sim. Só que eu fiquei, na minha ideia, assim, eu queria a Avenida Ana Costa, por causa do glamour que teve naquela época de Loft, Zoom. Tudo na Ana Costa, é verdade. Foi as duas, umas maiores, né? Dos anos 90. Aí eu fiquei 1 ano e não conseguia ponto de jeito nenhum, porque todo lugar tinha prédio residencial. Aí eu falava, não, eu quero montar num lugar onde eu sei que eu não vou incomodar ninguém. Aí depois de quase 1 ano, tinha um prédio lá que estava para vender, mas eu não queria comprar um prédio, porque não era o meu intuito. E do nada, surgiu um cara tirando a placa de venda e coloca a placa, aluga-se. Eu falei, nem coloca a placa, deixa eu olhar como é que tá aí dentro. Olha a visão do inferno, assim, sério. Parecia uma visão de guerra, o prédio lá. Muito destruído. Mas aí já sentei com o dono, já acertamos e tal. Inclusive eu ia inaugurar em setembro de 2018, mas a reforma precisou ser tão ampla, mais além do que eu imaginava, do que até o próprio engenheiro, né, projetou, que nós inauguramos dia 10 de janeiro de 2019. Agora, Fabião, todo mundo fala que o empreendedorismo, ele une várias coisas. E você é talentoso, é um DJ sensacional. Já vi várias vezes você tocando. Mas você deu muita sorte em tudo, né? Porque até no casamento você pegou uma que cuida do financeiro. A Soraya é super envolvida. Então, quer dizer, você estava na hora certa, no lugar certo, né? A Ana Costa, apareceu esse imóvel aí para você alugar. E o artista, que no caso é você, nunca gosta muito de lidar com dinheiro, né? Nunca gosta muito, não sei se é o seu caso. Mas aí começou a namorar, a gerente financeira casou com ela e ela realmente cuida dessa parte toda. E a Soraya faz bastante divulgação também da casa. A Soraya é uma pessoa, além de parceira, minha esposa, tudo. Ela é muito importante, porque eu tenho até vergonha de quando ela começa a fazer cotação. Ela briga por 11 centavos, 12 centavos, mas por quê? Ela precisa comprar o melhor produto, né, da melhor qualidade e conseguir o melhor preço exatamente para quê? Para que a gente possa fazer uma melhor economia, já chega tudo que pagamos de imposto, que todo mundo não precisa nem falar aqui, todo mundo já sabe, né? Então ela precisa fazer, ela faz muito bem essa parte, já fazia lá no meu bar, lá em São Paulo, né, no nosso bar, que era meu, depois acabou virou dela, né, porque virou minha esposa. Então ela é muito importante, ela é detalhista, né? Ela é detalhista e ela vai lá no Tamatete, ela faz vídeo, ela faz toda a parte de divulgação. Então ela é uma parceira. E no entanto, que assim, eu bolo as festas, né? Eu tenho mais, eu trago os DJs, por exemplo, de São Paulo para tocar as atrações e ela cuida de toda a parte dessa parte funcional. Então a gente se dá bem. No entanto, que a gente tem um combinado, por exemplo, no sábado da discoteca, a gente tem um combinado. Eu chego lá 8 horas da noite, organizo a casa inteira, a reserva de camarotes, reserva de mesa, deixo a casa impecável, 10 horas para abrir. Às 10 horas eu não sou mais o dono da casa. Eu viro o DJ Fabian. Eu viro o DJ Fabian. Aí a Soraya cuida das 10 até a hora que fecha. E não adianta, ninguém me traz problema, eu cuido da música. Muito bom.
Vocês têm filho pequeno também? Como é que é essa história, essa logística? O pai e a mãe trabalham, tem filho pequeno, tem uma casa para cuidar, cansa, né, Fabiana? Dá sono, né? Também, vocês ficam até tarde, né? É um trabalho desgastante na noite, né? Vocês gostam, são apaixonados por isso. Que a gente gosta. Tem hora que esgota, mas a gente gosta muito. Eu, por exemplo, consigo. Eu vivi minha vida, né? Entrei na noite de 15 para 16 anos e eu não saio mais. Eu tô com 56 anos, mas eu amo a noite. Eu amo tocar. A hora que eu subo naqueles tocadiscos, eu viro uma criança. Todo mundo fala, olha, ele pulando, eu pulo, que eu pulo, faço a galera, pega o microfone, faço o pessoal pular, e o pessoal me acompanha, viu? Acho que o pessoal mais velho lá, o pessoal pula, sai do chão. Então é muito gratificante isso, é um negócio que tá... E como é que é o seu repertório? Eu amo, porque da minha época, eu também tenho 55 anos, a gente tem quase a mesma idade. Você inova com algumas músicas, ou você faz questão realmente de manter as músicas da discoteca mesmo, da nossa época? Hoje tá meio diferente, né? Eu sou um dos DJs que entrou nessa linha. Eu toco muito, a gente chama de remix, né? Mas o que seria? Eu pego as músicas que é da época da discoteca mesmo, mas ela tem uma batida mais gostosa para dançar hoje, ela é mais empolgante. Entendi. Não muda a alma da música tá lá. Então a gente toca ela mais em discoteca, mais dançante mesmo, para combinar também com toda aquela iluminação que tem, né? Que tem laser, iluminação, bolinhas, retrô. E agora também tem uma novidade, já tem mais de uns 2 meses mais ou menos no Tamatete. Eu coloquei 9 TVs. Então nós estamos tocando tudo com videoclipe. Tem tudo em videoclipe. As músicas, você vê o videoclipe da época, por exemplo. Então entra a versão remix. A versão remix com o vídeo da época. É um negócio que já é montado muito bem feito, né? Você tá tocando, por exemplo, uma música de Bee Gees, Modern Woman. Aí você vê o John Travolta fazendo aquela famosa dancinha naquela pista quadriculada. Então é muito legal. As pessoas, você vê que eles estão dançando na pista e fixadas na TV, porque é realmente... Porque dá uma nostalgia e também a gente viveu uma época muito boa, né? Nossa época, as músicas eram muito boas. Eu vejo com minha filha adolescente, e claro que ela ouve outros tipos de músicas, mas a nossa época não é porque foi nossa, não, mas foi muito bacana, os filmes, enfim. E você, como, né, tocando tudo isso, a casa sempre cheia, né, Fabiano? Graças a Deus. Você inovou e, como bom empresário, teve essa visão de futuro e agora lançou esse espaço para as crianças também, né? Um espaço dentro do Tamatete para as crianças. Tudo ocorreu depois da pandemia, né? Antes da pandemia, era só flashback ser sábado e era ser sábado lotado. Depois que vocês passaram a pandemia toda fechada. Nós ficamos 1 ano e 10 meses fechado. Só isso, mais nada. Como é que você sobreviveu? Tudo que eu ganhei em 1 ano, tive que colocar de volta e mais um pouco, porque eu largava meu sonho e fechava, ou eu acreditava nele e falei, não, essa pandemia vai acabar, pô, não, chega uma hora que vai acabar. Aí nós acreditamos, conseguimos segurar, só que na volta foi muito difícil, porque o flashback só enchia de sábado. A sexta-feira não ia mais. Mesmo porque muita gente passou dificuldades, tudo, né? Sim. Então, mas nós fizemos projetos diferentes, nós fizemos, agregamos uma galera mais aí da cidade, que é mais descolada, então fizemos festa para jovem, fizemos música eletrônica, fizemos sertanejo, fizemos pagode. Tudo começava bem, mas durava 4 semanas e já começava Porque a tua área Eu falava assim, meu Deus, não dá, eu preciso... E eu tenho um filho, né, o Lourenço, de 8 anos, e a gente tem muita dificuldade para levar eles em algum lugar aqui em Santos. Tem algumas opções? Tem, mas são poucas. E eu falava assim, essa casa desse tamanho, fechada a semana inteira, acho que não, falar para a Soraya, mano, que um espaço quis, a gente anula 2 camarotes aqui, monta um brinquedão enorme e vamos partir para essa área como bar. A gente trabalha de terça a sexta como bar e domingo, e a discoteca só de sábado. Então funciona como bar para as pessoas deixarem as crianças lá enquanto estão no bar. Elas estão lá no bar. Sim. Montamos um cardápio específico para bar. Para criança tem tudo, tem prato kids, porções de criança mesmo. Aí fizemos uma parte de hambúrgueres, né? Porque criança gosta muito.
e tem lá um dos brinquedões. De um lado é o brinquedão para criança acima de 5 anos, e do outro lado do camarote, a gente fez um dos brinquedinhos para criança de 1 a 5. E aí os pais ficam lá nas mesas, os monitores cuidando das crianças, e tá tendo muito aniversário, muita procura para aniversário de 40, 50, 80 pessoas. Olha. É uma coisa que não fez nem um mês ainda e já está decolando. E é uma coisa que falta mesmo, porque a mãe de criança pequena, realmente ela fica mais em casa porque ela fala, eu vou sair com meu marido e onde vai ficar a criança, né? A criança não tem paciência de ficar na mesa do bar. Não tem. Então, realmente uniu, né? E assim, quando eu falei, vou montar alguma coisa, eu quis montar algo que eu sei que a criançada ia ter um atrativo. Então, eu montei um brinquedão grande. Porque você tem muitos lugares, você coloca lá, tem espaço kids. Você chega lá, meu filho olha para mim e fala assim, aqui, pai, que eu vou brincar, entendeu? Aí eu falei, não, eu vou montar um grandão, então. Aí nos montamos lá, né, do projeto começou em dezembro, só para você ter uma ideia. Comecei a ter a ideia em dezembro, comecei a pesquisar, aí faz pesquisa atrás de pesquisas, aí você começa a ter, né, começa a chegar projetos, aí você vai vendo tudo, né? E a questão dos funcionários, né? Muita gente vem aqui, conversa comigo e fala, o maior desafio é contratar, é manter. E você tem a questão também da segurança, né? Porque é uma casa que fica até de madrugada aberta. Como é que funciona tudo isso? Olha, os funcionários, o lugar que eu mais tive, eu já trabalhei em muitas cidades, né? Além de São Paulo, trabalhei em várias cidades. Acho que o lugar mais difícil de você montar uma equipe fixa mesmo, eu acho que o meu desafio maior foi aqui em Santos. É mesmo? É o nosso, né? O nosso desafio maior. As pessoas parecem que não têm muita responsabilidade. Fez um sol, por exemplo. Se fizer um sol daqueles de 35 graus, 36 graus num sábado, eu já fico preocupado porque eu sei que eu vou perder uns 2, 3 funcionários. Que faltam à noite. Eles faltam. Porque era funcionário, antes, como eu estava trabalhando só de sábado, eram funcionários extras. Então, ele não trabalhou, não ganhou. Só que para nós faz falta lá, né? Imagina 400 pessoas dentro da casa. E tem que ter o comprometimento. É complicado. Agora, como nós estamos abrindo praticamente de terça a domingo, né? Nós estamos com uma equipe fixa. Então, aí, quando você está com uma equipe fixa, fica mais fácil, porque a pessoa tem mais responsabilidade, porque a pessoa está registrada. Porque é aquela pessoa que trabalha uma vez por semana, se faltar um dia, qual é o problema, né? E não é um emprego dela, né? É um bico, né? Agora não, agora a gente está com uma equipe boa, uma equipe bem legal, e a gente se preocupa muito porque você é de São Paulo, então você tem um atendimento diferenciado lá, não tem? Isso eu percebi desde que eu já frequentava aqui, né? Antes de vir morar aqui. E a gente tenta trazer esse treinamento para eles toda hora. É complicado, por exemplo, uma coisa que eu acho muito importante, você tem um cardápio, você tem que ter o que está no cardápio. Você tem que... A Soraya, por exemplo, ela faz uma conta a semana inteira exatamente para não faltar nada. Às vezes, não culpa da casa, às vezes um fornecedor, você não acha esse produto em nenhum dos 10 fornecedores que a gente tem. Aí pode faltar alguma coisa. Mas é um negócio que a gente se preocupa muito. Porque é uma coisa que eu sinto aqui em Santos. Você vai nos lugares, você vê uma porção, diz, hoje não tem. Você não sei o que. Eu acho muito chato. Mesmo, é uma preocupação da Soraya essa. Ela, passa 2 dias só cuidando disso. Só cuidando... Tem uma pessoa na casa lá que faz a contagem de tudo que saiu e entrou, né? Que chega e já sai, então tem o controle disso. E a Soraya vai administrando a quantidade para exatamente... Você acha muito importante a participação dos donos nisso? Porque às vezes você contrata um gerente, né? Os gerentes são... O dono, quando está... Todo mundo fala, né? O dono tem que ficar perto, né? Sim. Isso você acha que faz toda a diferença? Olha, faz muita... Pelo menos no Taumatete faz muita diferença. E lá no outro bar em São Paulo também fazia. Teve uma época que você começa... quer dar uma descansada e tal. Aí você não vai, por exemplo. Um final de semana nós viajamos, não fomos no Taumatete. Qual que foi um comentário geral nas redes sociais? Fabiana, Soraya, sem vocês dois lá não tem graça, não sei o que e tal. Porque o pessoal gosta de ver a minha imagem lá na cabine tocando, e a Soraya, ela passa na discoteca inteira fazendo vídeo, tudo. O pessoal gosta da nossa presença. É uma coisa que... tem outros DJs convidados. Sim, eu tenho o DJ residente, que é o DJ Ricardinho, como já te falei, né? Engraçado pelos nomes, né? Eu chamo Fabiano Ricardo, ele Ricardo Fabiano, então é muito engraçado.
mas ele é conhecido como DJ Ricardinho. E aí eu trago atrações, né? Tem tantos dos DJs aqui de Santos mesmo que eu trago, eu sempre contrato e trago sempre, uma vez por mês, um DJ de São Paulo, um bem conhecido lá de São Paulo. Então sempre, né, um atrativo a mais para casa, né? Sempre precisa, né? E qual o seu principal desafio hoje? No Tamatete mesmo, na empresa, você ainda tem problemas? Tem algo que você fala, eu preciso melhorar muito isso? Então, Olha, tá no meu sangue já um negócio que você sempre precisa melhorar. Eu já vou durante a semana lá, fico olhando aquela iluminação, aí eu já começo, porque eu já recebo lançamentos, aí eu já quero colocar iluminação nova. Eu acabei de colocar 9 TVs lá, tá todo mundo falando, meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu já estou pensando em trocar aquela iluminação. E aí é isso. E a parte mesmo que é o mais difícil, assim, é manter o atendimento, né? O atendimento principalmente, por exemplo, tem os camarotes, lá tem que ser um atendimento nota 1000, a pessoa tem que sair de lá satisfeita, porque ela paga mais caro pelo camarote, então ela tem um atendimento VIP, ela, por exemplo, quem fica no camarote não precisa sair do camarote para ir no banheiro, já tem banheiro dentro do camarote, tem o pessoal que fica na pista, nas mesas, então a gente tem que ter o equilíbrio, né? Tem que todo mundo ser atendido. Até a hora que com 420 lá no meio da pista, a pessoa tem que... É balada, é discoteca, não tem jeito. Ela não quer que um garçom esteja lá no meio da pista para atendê-la. Então a gente se preocupa muito com isso, com o atendimento também. Quem trabalha na noite tem que lidar com a segurança, que tem que ser mais intensificada, e também com a bebida, né? As pessoas bebem, muitos ficam alterados. Como é que você tem esse controle? Olha, como eu trabalho com um público mais, né, mais experiente, digamos assim, que eu acho mais clássico falar isso, né? Porque não tem porquê. Nós não temos... Confusão. Não tem confusão. Mas mesmo assim, nós temos uma equipe de segurança muito boa, ainda já está comigo já desde que eu voltei da pandemia. Vou até fazer aqui um merchan para eles, é a Kingsman. Eles são ótimos, eles têm uma atenção. Quando a pessoa pensou em fazer alguma coisa errada, o segurança já está lá. Tem mulher que às vezes toma uma a mais, quer subir em cima da mesinha, quer subir em cima do banco. Tem coisas que não dá, né? O salto fura e tal. É verdade, é um perfil. A segurança está lá eles ficam lá até o último cliente sair, aí o chefe da segurança ainda fica esperando fechar o caixa, tudo. Então é uma coisa que a segurança é bem reforçada lá. Na sua carreira, do que você teve que abrir mão, que realmente você fala, caramba, para ser DJ, para ser empresário, eu tenho que abrir mão de algumas coisas. O que você mais sente? Olha, eu vou te falar um negócio que muita gente não acredita, mas, por exemplo, eu abri mão de umas datas que muita gente não abre. Eu passei minha vida inteira sem ter Natal, Réveillon, Carnaval, feriado. Eu não tive nada. A casa abre? Não, porque as casas abrem, né? E eu trabalhei minha vida inteira nisso. E a sua casa abre no Natal? Sim. Então, aqui está sendo diferente. Aqui está sendo diferente, porque esse público mais velho, no Natal, vai para a família. O Réveillon também, mesmo porque tem um Réveillon aqui, é praia, o pessoal gosta de ir pra praia, tem shows na praia, tem queima de fogos. Mas na minha vida toda, assim, também como DJ, por exemplo, eu toquei em várias cidades, toquei em Florianópolis, toquei em São José do Rio Preto. Natal, Réveillon, Carnaval. Enquanto todo mundo com as famílias, eu estava fazendo a diversão da galera, estava tocando o pessoal. Então eu abri mão de tudo isso. Você abre mão também, por exemplo, agora com meu filho de menor, com 8 anos de idade, que eu tenho mais pique, por exemplo. Fui dormir 6 horas da manhã, mas 10 horas da manhã eu acordo. Se ele quiser ir pra praia, a gente vai, entendeu? Entendi. Aí, depois, um jeito. Não é porque eu tenho esse gás, eu tenho esse pique. Verdade. Mas eu abri mão de tudo isso. Você não tem férias, você não tem nada. Você tem que se programar muito. Por exemplo, agora em julho, meu filho quer viajar. Eu não posso viajar. Acabei de inaugurar o Espaço Kids. Eu tenho que ficar aqui cuidando. Eu não posso deixar aqui 10, 15 dias aí sozinho, porque é o começo, né? Aí a gente tem que fazer umas escolhas. Então, combinei com ele, papai, tranquilo, ok, em janeiro a gente viaja. Em janeiro a gente viaja. Então, mas as escolhas são feitas. Sempre negociando. Isso porque você tem que estar presente, não tem jeito. Eu tenho uma pergunta que eu sempre faço no final, a gente acabou, estamos no limite aqui de tempo.
Eu queria que você desse um conselho, eu quero que você dê conselho para quem quer empreender. Para quem está começando, quer empreender em alguma área, qual o principal conselho que você dá? Olha, primeiro, pensa bem, estude bem o que você quer montar, conheça a cidade. Eu vou ser bem sincero, aqui em Santos eu sofri demais no começo, porque é muito diferente de qualquer outra cidade que eu já montei um negócio. Por quê, hein? Não sei. O público santista é bem diferente. Não sei o que acontece. Pra você ter uma ideia, nós estamos em 2024. Eu vou na praia, converso, porque eu levo uma caixinha de som, mas não aquelas caixinhas para ficar barulhão. Pequenininho, bem baixinho assim. Aí sempre tem uma pessoa do lado que pergunta que música é essa que está tocando. Daí eu falo da discoteca. Até hoje as pessoas não conhecem o Taumatete. E eu nunca sofri com isso em lugar nenhum. Eu sempre fiz meus lugares. E como é que é a tua divulgação? Fizemos todos os meios de todas as rádios, jornais. E mesmo assim não chegou na boca de todo mundo. Só foi aqui em Santos. Mas o trabalho de divulgação realmente é diário, né, Fabiano? O conselho que eu dou é esse, procure saber realmente... Hoje está um pouco mais fácil, né? Em 2019 estava mais difícil, mas hoje está um pouquinho mais fácil. Procure saber qual é o melhor meio para você não gastar dinheiro à toa, como eu gastei no começo, com rádio, porque rádio hoje é de cada um. Depende do segmento, né? Do segmento, exatamente. Por exemplo, tem a rádio própria para o meu segmento, né? Que eu inclusive tenho um programa de rádio lá, onde eu faço a minha propaganda, a propaganda da casa, tudo. Então, o conselho que eu dou para a pessoa é estudar muito o local, estudar a acessibilidade. E se você não, dependendo do negócio que você vai montar, você não vai atrapalhar a vizinha, você não vai ter problema com o vizinho, que também você tem que trabalhar em paz, que isso é muito importante. Então, esse é o conselho que eu dou. Estude bastante para pense bem na quantidade de funcionário, pense bem na segurança, pense bem na acústica da casa, que isso é muito importante. Tudo vai dependendo do segmento. Em todo segmento tem que ter um plano de negócio. E tem uma gerente que nem a minha esposa. Tem uma financeira, uma administrativa que nem a Soraya, que graças a Deus vai dar certo. Verdade. Obrigada pela presença e parabéns aí pelo trabalho. Obrigado. Nós estamos todos os domingos com episódios novos em 3 plataformas, no site da Tribuna, no YouTube e no Spotify. Obrigada pela audiência. O podcast Santos no Ar tem apoio da Prefeitura Municipal de Santos. Um beijo e até a próxima. Podcast Santos no Ar, por Cláudia Duarte. Apoio Prefeitura de Santos.